Muitos não gostam da expressão juízo e até sentem medo em saber que um dia todas as obras humanas serão investigadas por um tribunal celestial. Hoje nós iremos aprender de que Deus é o justo juiz, Cristo é o nosso advogado, os anjos são as testemunhas e existem livros que registram a vida de cada ser humano que já viveu sobre a terra. No dia do juízo, esses livros serão abertos e então todos nós seremos julgados pelo bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Esse é o tema do Bíblia Fácil, que agora vai começar. Olá, amigos da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui, de um jeito simples e fácil, nós procuramos conhecer mais das doutrinas da Bíblia e da informação que ela nos traz para termos vida feliz, vida plena e nos prepararmos para a vida eterna, para a vida imortal. Para chegarmos nessa vida eterna, todo ser humano um dia vai ter que passar pelo juízo. E esse é o tema que hoje vamos estudar. Haverá de fato um juízo para todo ser humano? Todas as obras que nós praticamos um dia virão à tona? Quais serão os critérios usados nesse tribunal celestial para os homens? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no nosso programa Bíblia Fácil. Estamos aqui numa ilha em Angra dos Reis com 10 amigos convidados. E eu queria saber agora de alguns deles como é estarmos aqui passando esses dias gravando o Bíblia Fácil. Vamos começar com a Isilda. Isilda, qual tem sido a sensação de estar aqui com esse grupo tão especial participando dessas gravações? Tem sido maravilhoso, pastor. A única coisa que o tempo está passando muito rápido. O tempo passa rápido aqui? Isso, mas assim, é maravilhoso. O lugar, a experiência, as pessoas... o aprendizado com a palavra de Deus tem sido muito bom. Ok, deixa eu perguntar também aqui a Cândida, que está aqui no meu outro lado. Cândida, qual tem sido aí o sentimento de estar participando aqui nesse local tão bonito, né, que viemos desta vez? Bom, pastor, é uma experiência muito agradável, muito boa, tem sido um crescimento grande para todos nós, nós já estivemos compartilhando com os outros e é mesmo um presente de Deus. A ilha é maravilhosa, o aprendizado muito bom, a comida é excelente, né? A comida vegetariana que nós estamos aí aprendendo também. Então o aprendizado aqui tem sido de todo maravilhoso, muito bom mesmo. Que bom! Todos vocês são muito bem-vindos a mais um programa. Agora vamos gravar um tema que é muito interessante, né? Vamos participar de um tema que é muito interessante sobre o juízo. Nós vamos então mais uma vez orar para que Deus nos dirija na compreensão desse tema que também é bem controverso e às vezes pouco compreendido, mesmo no seio da cristandade. Vamos então orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando a Tua Palavra em condições tão favoráveis. Que o Espírito Santo mais uma vez nos conduza na leitura da Tua Palavra e que nós entendamos como o juízo se processará, para que façamos o devido preparo e para que nós adquiramos um advogado que nos defenda diante do tribunal divino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos tomar nossas Bíblias. E você que nos acompanha em casa, convido você também a tomar sua Bíblia. No programa eu dou a paginação para a versão que estamos usando, que é Almeida Revista e Atualizada. Talvez não seja a tua versão, mas as citações você pode acompanhar aí em casa. Vamos então começar descobrindo sobre a existência de um juízo. Muitas pessoas duvidam de que todo ser humano um dia será julgado, mas a palavra de Deus é clara nesse aspecto. Em 2 Coríntios, vamos ler primeiro esse texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, nós iremos ler o versículo 10. 2 Coríntios 5:10, página 149 do Novo Testamento. Página 149 do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Assim escreveu o apóstolo Paulo:
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está dizendo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, todo ser humano um dia vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse é o tribunal celestial. A Bíblia, em Daniel, trabalha uma cena de juízo. E em vários textos fala desse juízo. Nós vamos descobrir agora de que os mesmos elementos que constituem um tribunal terrestre são encontrados no tribunal celestial. Vamos ver alguns desses elementos? Primeiro, um juiz. Você não pode ter um tribunal terrestre, você não pode ter ali um júri montado sem a presença do juiz. Pelo que eu sei, a Cândida também é advogada. É isso, Cândida? Então você conhece bem essa linguagem jurídica. Não pode se estabelecer um tribunal terrestre sem haver um juiz para presidi-lo, certo? A Bíblia informa que há um juiz, se há, quem ele é. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Vamos ver o que Paulo fala sobre este juiz. 2 Timóteo 4, verso 8. Você sabia que essa segunda carta de Paulo a Timóteo é um dos últimos escritos, se não a última carta que o apóstolo escreveu? E aqui no capítulo 4, ele está falando a respeito da recompensa que ele vai receber quando Cristo voltar. E no versículo 8, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, verso 8, já agora, não achou ainda? Desculpa, a página 176. Página 176. 2 Timóteo 4, versículo 8. Página 176. Ok? Aí está, verso 8. Então Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui Paulo está dizendo, a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, o juiz será o próprio Deus. Deus é quem preside o tribunal celestial. Então, quando todo ser humano for chamado ao juízo, nós iremos comparecer diante do próprio Deus. Qual é um outro elemento que você encontra num tribunal, que deve haver também no tribunal divino, celestial? O advogado. Ali está o juiz e deve haver o advogado. O advogado é aquele que intercede, aquele que medeia. Vamos ver 1 João 2:1, para frente um pouquinho aí, antes de Apocalipse um pouco. 1 João capítulo 2, verso 1, na página 196, página 196, bem no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 1. Quem é o advogado nesse tribunal? João assim escreveu, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Quem é ele? O justo. Você quer um advogado justo? Ele é Jesus Cristo. Então Deus é o juiz. Jesus, diz a Bíblia, é o advogado. E ele intercede pelos pecadores. Próximo elemento de um tribunal, tem que haver a acusação. Deixa eu entender bem, Cândida. A acusação é o mesmo que a promotoria? É isso? É a mesma coisa. Então, a promotoria ou a acusação tem que haver também. Apocalipse 12:10, nós temos o texto que relata sobre quem é o acusador. Página 207 do Novo Testamento. Página 207, Apocalipse 12, versículo 10. Assim escreveu João. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação,
o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Quem é o acusador dos irmãos? Satanás. Se você olhar para o capítulo 12, versículo 9, vai dizer: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então veja, o acusador do versículo 10 é Satanás, que ficou bem claro no versículo 9 quem ele era. Leila, você tem uma pergunta? Tenho sim, pastor. Pastor, pelo que lemos aqui, Satanás, então, ele vai diante de Deus apresentar os nossos pecados, as nossas dívidas, nossas culpas? Sim. Todos os dias, dia e noite, está escrito aqui no versículo. Ele é o acusador de dia e de noite. Apesar dele ter sido expulso dos céus, ele ainda tem acesso até os céus? Não. Ou como ele faz essa acusação? Ok, não que ele tenha acesso ao céu. Satanás não mais tem acesso ao céu. E essa acusação ele não tem que ir ao céu na presença do Pai, mas ele acusa as pessoas pelos seus pecados. Quando o caso de todo ser humano for analisado no tribunal divino, Satanás vai acusar os seres humanos pelos pecados que eles cometeram e vai exigir que esse justo juiz condene esses pecadores por causa dos seus atos. Nós vamos ver agora mais alguns elementos que vão nos ajudar a entender como se processa então, agora, diante da acusação, ok? Mas ele os acusa. Satanás é o acusador. Então até agora vimos 3 elementos. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, Satanás é o acusador. Próximo elemento. Qual será a norma do juízo? Tiago 2, verso 12. Página 188. Tiago 2, verso 12. Você que nos acompanha em casa, a paginação talvez não confira. Mas vamos ler em Tiago 2, versículo 12, qual será a norma que Deus usará no tribunal celestial. Veja, quando se tratando de um tribunal terrestre e alguém comete um delito e é levado a júri, qual é a norma desse juízo? Quem sabe? Que norma se baseia o júri para dizer se essa pessoa é culpada ou não? As provas vão comprovar a ação. A lei, que nós chamamos de Código Penal. Quando qualquer brasileiro, por exemplo, comete um delito, provas são reunidas para deporem a favor ou contra o delito. Mas a norma pela qual ele será julgada é o Código Penal. O Código Penal define o que é errado e qual é a consequência do cometimento desse erro. Ele define o que é o crime e qual a pena desse crime. Então, se na Terra há um código, nesse tribunal celestial, qual é o código que Deus vai usar para pautar a vida de todo ser humano que comparecer perante o tribunal? Tiago 2,12 responde. Tiago assim escreveu: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual será o código no tribunal celestial? A lei da liberdade. Que lei da liberdade é esta? Para você descobrir, basta ler 2 versos antes. Olha o que diz aí o versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Então, quando Tiago 2,12 fala da lei da liberdade, ele está se referindo a que lei? A lei dos 10 mandamentos. E aqui no versículo 11, ele citou até 2 mandamentos. Citou
o adultério, que é o 7º, e o homicídio, que é o 8º. Melhor, o homicídio é o 6º, né? Então, não matarás o 6º e não adulterarás o 7º. Percebam você que a norma de juízo no tribunal divino será a lei dos 10 mandamentos? Vamos ver outros elementos? O processo. Agora sim, nós vamos tratar na questão das provas. O processo que reúne as provas, quer seja da acusação ou os elementos da defesa. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, nós temos uma descrição de como funciona esse processo. Página 212, bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, verso 12, assim escreveu: Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. Sabe o que está dizendo o Apocalipse? Existem livros de registro no céu. Esses livros de registro registram todo pensamento, toda palavra, todo ato de um ser humano. Então funciona assim: quando nós nascemos, um livro é aberto no céu, em branco, e a partir da consciência da existência, que pode surgir, quem sabe, nos 2, 3, 4 anos, todas as ações desse ser humano passam a ser registradas, boas ou más, todas as ações. Enquanto a pessoa viver, quando chegar o momento do ser humano comparecer perante o tribunal de Cristo, o processo será analisado. O processo serão esses livros de registro. Eles serão abertos e diz o Apocalipse de que nós seremos julgados pelas coisas que se achavam escritas nos livros. Às vezes nós não nos sentimos tristes e indignados com certas injustiças que acontecem em nosso país, em nosso mundo. Às vezes não é duro ver que alguém que é pago para defender os direitos do cidadão infringe esses direitos. Às vezes não é triste ver que um empregador que deveria dar ao empregado aquilo que lhe é direito, eles retêm para se enriquecerem à custa da miséria de outrem. Às vezes não nos causa indignação ver um político que é o representante do povo pegando uma verba pública que no Brasil se paga um alto preço de impostos, desviar essa verba para interesses particulares em detrimento da população a quem ele representa? Essas coisas não nos causam indignação? Pois fique tranquilo, todo ato, todo pensamento, toda palavra está registrado. E um dia, diz a Bíblia, virá à tona. E todo ser humano vai ter que dar conta, como lemos no primeiro texto, pelo bem ou o mal que fez por meio do corpo. Paula. Pastor, criou-se uma dúvida agora na minha cabeça. Gostaria que o senhor esclarecesse. O juízo, ele vai ser para todos? E exatamente quando vai ser o juízo? Muito bem. Nós vamos aprender hoje, Paula, de que o juízo de Deus, ele se processa em 3 fases. Uma fase acontece antes que Jesus volte, uma fase 1000 anos depois da volta dele, durante 1000 anos, e uma terceira fase 1000 anos depois. Mas esta e outras questões serão respondidas quando voltarmos no próximo bloco. Fique sintonizado, já já voltaremos. Olá, amigos do Bíblia Fácil, estamos de volta com o programa sobre o tema do juízo.
Hoje estamos aprendendo de que todo ser humano um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando esse tribunal divino se montar, Jesus será o advogado, Deus o Pai é o juiz, Satanás é o acusador, todo ser humano será réu nesse júri. O processo será a vida de cada um que está escrita em livros de registros e a norma do juízo será a lei de Deus. Agora, terminamos o primeiro bloco com a pergunta da Paula sobre em que momento se processa esse juízo. A Bíblia nos ensina de que existem 3 fases do juízo divino e nós vamos olhar alguns textos que vão nos mostrar. O primeiro deles aparece em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Aqui está a primeira fase do juízo, página 208, finalzinho da Bíblia, Apocalipse 14, verso 7. Em Apocalipse 14, 6 a 12, nós encontramos as 3 últimas mensagens de Deus à humanidade. E no versículo 7, nós temos a primeira mensagem que deve ser estendida a toda a população da terra antes que Jesus volte. O verso 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O verbo aqui está dizendo, é chegada a hora do juízo. Ou seja, o Apocalipse anuncia que chegou a hora do juízo. Qual juízo? A primeira fase. 1 Pedro 4,17 explica quem será julgado nesta primeira fase. Volte algumas páginas apenas. 1 Pedro capítulo 4, verso 17, página 193. Página 193. Assim diz Pedro, 1 Pedro 4, 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Perceba que Pedro fez uma ampliação aqui. Nós dissemos que a norma do juízo é a lei. Pedro agora amplia dizendo que o juízo vai acontecer pelo Evangelho de Cristo. Essa é a expressão que ele usa, o Evangelho de Deus. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos e os ensinamentos da Bíblia comporão a norma do juízo. Mas nesse texto eu quero destacar a expressão de Pedro dizendo o juízo começa pela casa de Deus. O que significa isso? Significa que na primeira fase do juízo só serão julgadas as pessoas que um dia pertenceram à casa de Deus. E você pertence à casa de Deus, à família de Deus, pela aceitação de Cristo como Salvador. Ou seja, somente quem aceita a Cristo como Salvador é que é julgado nessa primeira fase. E esta primeira fase, ela deve acontecer antes da volta de Cristo. Por quê? Nós aprendemos em Mateus 24 de que quando Jesus voltar, Ele vai dar o galardão, a recompensa. Se Ele vai dar a recompensa, quer dizer que já deve-se saber quem está salvo e quem está perdido. Então o juízo, ele tem que acontecer antes da volta de Jesus. E de fato, quando você vai para Mateus capítulo 25, a partir do verso 41, ali fala do grande julgamento e fala de que Jesus, quando ele volta, ele vai dizer para os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. E vai dizer para os que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Ou seja, o juízo ele acontece antes da volta de Cristo. Mas que fase do juízo? A primeira. E quem é julgado na primeira? Os que são da casa de Deus. E quem são os da casa de Deus? Aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Por que só entra quem aceitou a Cristo? Porque aquele que não aceita a Cristo como Salvador, ele já está condenado. Você está entendendo? A segunda fase do juízo é a dos ímpios. Ela acontece depois da volta de Cristo. E por que o juízo dos ímpios não acontece antes da volta de Cristo?
Porque ele não aceitou a Cristo. Ele já está condenado. Então o juízo dele se processa depois da volta de Cristo. Mas não é um juízo para determinar se ele está salvo ou perdido, porque essa oportunidade já se encerrou antes da volta de Cristo. Mas é um juízo apenas para dizer o motivo da perdição dele. Bem, eu vou olhar com vocês 2 textos que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Olha o que diz aí Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, na página 138. Página 138 do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Assim diz Paulo: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O que Paulo está dizendo aqui? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quando é que os santos vão julgar o mundo? Depois da volta de Cristo. Quando Cristo volta, o juízo daqueles que aceitaram a Cristo já ocorreu. Pode ser que alguém que aceitou a Cristo hoje, com o tempo, ele abandone os caminhos do Senhor. E então, nesse juízo, ele pode ser rejeitado. Aceitar a Cristo não quer dizer que você aceitá-lo e depois negá-lo pode tirar você da condição de salvação. Não existe na Bíblia essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou salvo enquanto eu estou em Cristo. Ivan? Pois é, pastor, até no anterior eu ia te perguntar, você aceitou Jesus, você faz parte dos santos. Dos santos, salvo. Mas aí você esquece um dos mandamentos. Vamos especificar mais a questão do 4º mandamento. O sábado. É. E aí? O que acontece com alguém... Não é esquecer, né? Você não pratica. Não pratica. Ok. O que acontece com alguém que um dia aceitou a Cristo, mas por um momento ou outro abandona os caminhos ou deixa de obedecer a alguns dos mandamentos? Você mencionou o 4º mandamento, por exemplo. Nós vimos aqui em Tiago 2,12 que a norma do juízo será a lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu professo a fé cristã, eu estou me preparando para o céu. Só que eu sou uma pessoa casada e uma vez por ano eu traio a minha esposa com um amante. E isso perdura por vários anos. Quando Cristo voltar, há esperança de salvação para mim, que continua traindo minha esposa, ainda que seja uma vez por ano? O que você acha? Não? Ok. Eu aceitei a Cristo como Salvador, eu professo a fé cristã, mas no meu comércio eu recebo por uma mercadoria o valor X e declaro Y para o meu empregador e seguro parte para mim. Eu estou furtando. Há esperança para mim nessa condição? Eu sou um cristão que aceitei a Cristo, os meus pais são idosos, convivem na mesma casa que eu, mas eu perco a paciência com eles e os espanco de vez em quando. Eu desonro a eles. Há esperança de salvação para mim nessa condição? Também não. E por que há esperança de salvação para alguém que viola o 4º mandamento? Você entende que não há esperança de salvação para quem viola qualquer um dos mandamentos? Nós lemos aqui hoje em Tiago 2, verso 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. O que vai decidir a minha salvação ou perdição é aceitar a Cristo e continuar em conformidade com a vontade dEle. Se eu abandonar a vontade dEle deliberadamente, não existe esperança de salvação para mim. Quantas pessoas que costumam falar que as leis foram abolidas, assim como o Velho Testamento, uma vez que Cristo foi crucificado e o véu se rasgou de cima a baixo no templo.
Há isso mesmo? Não há? Alguns ensinam por aí de que a lei de Deus foi abolida. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Palavras do próprio Cristo. Mateus 5, 17 e 18. Página 5 do Novo Testamento. Cristo diz assim, Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus disse que a lei não vai passar. Mas alguns pegam esse texto para dizer assim, Jesus cumpriu na cruz a lei. E eles até citam Gálatas, e eu queria que você olhasse também para a carta de Paulo aos Gálatas. Dê uma olhadinha no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E eles usam esse texto de Gálatas 3:13 na página 155, página 155 do Novo Testamento. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo nos resgatou de quê? O que Paulo está ensinando em Gálatas? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não da lei, da maldição da lei. E qual era a maldição da lei? Lembra? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Foi disso que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da maldição da lei, da morte, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, porque Ele se deixou pendurar numa cruz. Agora, por que Jesus teve que morrer? Para pagar o preço do pecado. Se você disser que a lei acabou na cruz, então também acabou o pecado. Quer dizer que depois da morte de Cristo na cruz, nós todos podemos adulterar? Nós podemos matar? Nós podemos roubar? Não. Então a cruz não cancelou a lei, pelo contrário. A cruz provou de que a lei está em vigência e de que o preço que ela cobra teve que ser pago. Cândida? Mas a Bíblia mesmo fala que não há nenhum justo sobre a terra. Não está escrito isso? Está escrito. E ninguém consegue cumprir a lei 100%. Eu já ouvi falar isso. Certo. Certo? Então, como que vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha em Mateus para ver se a gente encontra uma resposta para essa pergunta. Dê uma olhadinha no incidente que Cristo vivenciou em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, na página 19 do Novo Testamento. Mateus capítulo 19, olha o verso 16. Aqui está a experiência do jovem rico. O verso 16 diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. Aí o jovem disse assim, respondeu-lhe, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No verso 18 e 19, Jesus não citou os 10 mandamentos, mas apenas alguns deles. O fato de Jesus não ter citado todos não quer dizer que eles foram abolidos. Jesus queria dar um exemplo. Aí no verso 20, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quais são as grandes lições que nós podemos extrair desse episódio? Primeiro, Jesus disse para o jovem, você quer ter a vida eterna?
Você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Essa não é a norma do juízo? Jesus ratificou isso. Guarda os mandamentos. E Jesus citou para ele alguns. Aí o jovem disse assim, mas isso tudo eu já tenho observado. E, de fato, esse jovem guardava a lei de Deus. Então, é possível guardar a lei de Deus. Se não fosse possível guardar a lei de Deus, Enoque não já teria sido levado para o céu. Porque a Bíblia declara de que Enoque era um homem que andava com Deus. E a expressão hebraica para andar com Deus quer dizer, ele obedecia, ele vivia em comunhão. E Enoque tinha tanta comunhão com Deus que ele o levou para o céu. Mas eu pergunto, Enoque foi para o céu, mas Enoque nunca havia pecado? Sim ou não? Sim. Enoque tinha pecado alguma vez? Acredito que sim. Sim, porque todo ser humano peca. Aqui vem o que Paulo diz, não há um justo sequer. Quando Paulo diz assim, não há um justo sequer, ele está dizendo, não há um ser humano que não cometa pecado. Enoque também pecou. Mas quando Enoque pecava, ele voltava a Cristo, ele pedia perdão. E quando alguém tem essa atitude, cada vez mais ele cresce em santidade. Crescer em santidade é estar cada vez mais perto de Deus. E Enoque atingiu um grau de santidade que Deus o levou para o céu. Então, quando a Bíblia diz assim, não há um justo sequer, é porque todos pecam. Mas só que há um grau de santidade que qualquer ser humano pode atingir. E sabe qual é esse grau? É a obediência à lei de Deus. Então, o critério para a salvação é a obediência. Mas só obedece quem aceita a Cristo como Salvador. Então, o segredo é ter Jesus no coração, porque ninguém peca na presença de Jesus. Guarde isso com vocês. Ninguém peca na presença de Jesus. Todas as vezes que você for pecar, você tem que sair de perto dele. Você tem que escolher abandoná-lo, porque ninguém peca na presença dele. Cândida, Leila. Pastor, quanto à guarda dos mandamentos. Há muitos anos eu aprendi sobre os mandamentos, até que fui mais profundo e descobri o 4º mandamento. E passei a observar e guardar o 4º mandamento, que é guardar o sábado. Certo. Só que muitas pessoas que eu conheço, quando eu falo sobre o 4º mandamento, elas me retornam assim. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amarás o teu Deus amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu respondo da seguinte forma, pastor. Essa mudança que Deus fez, Jesus, na verdade, ele não mudou nada, ele fez um resumo. Porque amarás a Deus é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo também é amor. Então eu digo, ora, Jesus simplesmente está dizendo que os mandamentos se resumem em amor. Então eu concluo que do 1º ao 4º mandamento está falando do amor de Deus. Do 5º até o 10º está falando do amor ao próximo. O que o senhor acha disso, pastor? Sim, a sua conclusão ela é lógica, é isso mesmo. E nós temos que entender de que Jesus resumiu a lei em 2. Mas um resumo não quer dizer uma antítese. Um resumo não quer dizer exclusão. Resumo quer dizer você dizer uma coisa em menos palavras, mas sem perder a essência. Então, a lei de Deus, ela não foi abolida de forma alguma, porque ela é a norma do juízo. Mas nós vamos voltar a esse tema com mais propriedade quando falarmos sobre a lei e os mandamentos. Nós estamos agora na segunda fase. Falta ler um texto em Apocalipse, capítulo 20. Olhe para Apocalipse, capítulo 20, o versículo 4, para nós entendermos a segunda fase do juízo. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Paulo havia dito em 1 Coríntios 6, 2 e 3,
Não sabeis que haveremos de julgar os anjos? Que anjos nós vamos julgar? Os anjos caídos, os demônios que habitam esse planeta, que seguem a Satanás, que um dia habitaram no céu e foram expulsos. Então guarde na sua memória. A primeira fase do juízo é a dos cristãos, daqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Antes que Jesus volte, termina essa fase. É declarado quem está salvo e quem está perdido. Cristo volta, leva os salvos para os céus, e os que se perderam permanecerão mortos nessa terra. 1000 anos se passarão, estamos na segunda fase. Agora os salvos no céu, durante 1000 anos, vão analisar o caso dos perdidos. Para quê? Para dar chance a eles novamente? Não, apenas para descobrir o porquê da perdição deles. Por isso nós chamamos essa segunda fase de juízo comprobatório, só para comprovar o porquê da perdição deles. Por que o Arilton não está aqui no céu? Por que o Pedro não está aqui no céu? Por que a Maria não está aqui no céu? E nós iremos ver nesses livros de registro o porquê da perdição deles. E então chegamos à última fase do juízo. E o Apocalipse capítulo 20, aqui mesmo, no versículo 7 a 10, descreve: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os... Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A expressão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos é uma expressão idiomática, ou seja, eles vão queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Terminada a matéria, o fogo se extingue. Aqui está a terceira fase do juízo, que nós chamamos de executiva. A sentença será dada para os ímpios. E qual é a sentença? Destruição eterna pelo fogo. Pois bem, aqui estão as 3 fases do juízo. Se você aceitar a Cristo hoje, você vai passar pela primeira fase. O seu nome será analisado no tribunal. Satanás é o acusador. E ele vai dizer assim: o Felipe tem pecados, ele não pode ir para o céu. O Roberto não pode, ele tem pecados. Essa é a função de Satanás. Mas vocês aceitaram a Cristo. E quando o diabo os acusar, aparece um advogado. O advogado vai concordar em algumas coisas e vai dizer: é verdade que o Felipe cometeu pecados. É verdade que o Roberto cometeu pecados. Eles deveriam morrer por causa disso. Mas aqui está. Eu morri por eles. Nas palmas das minhas mãos, eu os tenho gravado. Por que você escapa da morte eterna? Porque alguém morreu no seu lugar. Esse é o seu advogado. Por que um dia nós poderemos estar no céu? Graças a Cristo, que sem ter pecado, Ele morreu no nosso lugar. Você vai aceitar esse advogado hoje? O que pretende você fazer? Quando chegar o dia do tribunal divino, quem vai com você lá? Se nós não aceitarmos a Cristo, nós não teremos advogado. Vamos meditar nisso enquanto ouvimos essa música. Silêncio invade o céu, o universo ali contempla o cenário de uma cruz. Os anjos mal conseguem crer que o próprio Deus fez-se homem pra morrer e se humilhar
Sua morte é minha vida. Você pensou no seu caso nesse exato momento? Tem você cometido algumas injustiças, quebrado alguns mandamentos, e enquanto você participava do estudo de hoje, veio um filme na sua memória e você se lembrou de quantas coisas ruins você já fez ou tem feito? Agora é o ponto da virada. Você tem que decidir abandonar essa vida, deixar de fazer as coisas erradas que você faz e convidar Jesus para ser o teu advogado. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Se ele for o teu advogado, você será absolvido no tribunal celestial. Sabe por quê? Porque o juiz é o pai do advogado. Você já pensou que segurança? Um advogado que nunca perdeu uma causa. O juiz é o pai do advogado. Você só precisa dizer sim para ele. Ele vai vir para a sua vida. Ele vai encher o seu coração. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. As injustiças que você cometia até agora, elas não mais acontecerão. Sabe por quê? Porque a graça vai te cobrir. E um dia, quando nós chegarmos no tribunal divino, o nosso nome for passado, Satanás nos acusar das coisas erradas que nós fizemos, o advogado vai mostrar as suas palmas e vai dizer: eu morri por ele. Mas só serão salvos, absolvidos, aqueles que tiverem esse advogado. Você percebe que tudo é Cristo? Tudo se resume nele? Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe obediência sem Jesus. Não existe lei sem Jesus. Só Ele, entronizado no coração, produzirá os crentes que esse mundo precisa testemunhar. Pessoas salvas para o reino eterno. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nosso coração e mente se acham abertos agora, para que Jesus tome conta de nossa vida. Nós não podemos esconder do Senhor nada, os nossos pecados, as nossas más obras, as vezes que caminhamos longe do Senhor, nós não podemos esconder isso. Quando chegarmos diante do tribunal celestial, essas acusações certamente virão, porque não há um justo sequer. Mas se agora declararmos Jesus como nosso advogado, se permitirmos que Ele inunde nossa vida, se nos agarrarmos a Ele todos os dias, naquele glorioso momento, Ele vai se interpor entre nós no tribunal. Ele vai declarar que a lei é santa. Ele vai reconhecer que nós somos pecadores. Mas Ele vai apresentar os
os rasgos das mãos e dos pés, para dizer que a culpa deste pecador já foi coberta, ela já foi paga. Pai, aceita o nosso caso nesta hora. Seja o nosso advogado. A nossa vida está em Tuas mãos. E naquele glorioso dia, quando Tu voltares e recebermos a coroa de vitória, nós queremos depô-la aos Teus pés. Porque só Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Louvamos o Teu nome pela cruz. Obrigado pela justiça que o Senhor fará nesse universo. Obrigado porque o nosso coração não precisa tremer diante das injustiças. Obrigado porque nós não precisamos nos desesperar diante dos maus tratos e sofrimentos. Porque há um justo juiz sobre a terra. Ele está olhando todas as coisas. E um dia habitaremos num mundo onde haverá perfeita justiça. Conduza-nos pela Tua graça a este país. Em nome de Cristo te oramos. Amém e amém.